As estatísticas assustam e poucos sabem que o vírus da hepatite B e hepatite C são as principais causas de cancro do fígado no mundo, correspondendo a 78% dos casos. Em Portugal, estima-se que sejam 200 mil os portugueses portadores desta doença sem terem conhecimento. A hepatite é uma doença silenciosa que, quando se manifesta, é porque provavelmente será tarde demais para o fígado recuperar. Estimativas da Organização Mundial de Saúde apontam para que existam mais de 350 milhões de pessoas com hepatite B crónica e pelo menos 250 milhões de pessoas com hepatite C. As zonas mais afetadas são a China, a Índia, a África e a Europa de Leste. Mas com os movimentos migratórios são cada vez mais os países que criam bolsas com esta infecção, que pode provocar inflamação do fígado e evoluir para fibrose, cirrose e cancro primário do fígado. Num estado mais avançado da doença, o cancro do fígado pode ser primário, formado nos tecidos do fígado, sendo o carcinoma hepatocelular o mais comum, que está diretamente ligado à hepatite crónica e cirrose. Os sintomas são raros, porém após um tempo é comum o aparecimento de dores abdominais, massa abdominal, anorexia, ictericia, olhos amarelados, ascite e mal-estar. Mas existem formas de prevenir esta doença: evitar bebidas alcoólicas em excesso, estar em dia com as vacinas contra a hepatite, não partilhar de materiais como agulhas e seringas, além de praticar sexo de forma segura, ou seja, com preservativo, podem evitar que seja apanhado por esta doença silenciosa. Como está o seu estado de saúde? Como é que você se encontra fisicamente? Há muitas pessoas que carregam no seu corpo dores crônicas, outras problemas considerados incuráveis e outras pessoas até problemas que não são diagnosticados e por isso não são tratados pela medicina. Pessoas que, inclusive, já perderam a esperança de desfrutar de saúde e, com a saúde, desfrutar de vida com qualidade. Você é uma dessas pessoas? Então fique sabendo que há uma solução para o seu problema. Ainda que, em muitos casos, a doença tenha aumentado, piorado e limitado várias pessoas, todos aqueles que buscam, através da convicção e do tratamento alternativo, livrar-se dessas dores e doenças, têm conseguido. Porque esse tratamento que realizamos às terças-feiras é um tratamento eficaz, é um tratamento que traz resultados. A exemplo disso, nós temos a Helena Reis, ela que em outros problemas, além de outros problemas, também carregava no seu corpo a hepatite. Foi curada de hepatite e foi livre dos problemas espirituais que carregava consigo. Tudo começou desde já quando eu era muito criança. Eu era uma pessoa muito reservada, não fazia amizades, era triste, angustiada. Também não tinha uma infância muito feliz, embora meus pais me dessem tudo, mas faltava-me o amor dos meus pais, não tinha aquele carinho nem aquela atenção de vida. E tudo começou por aí. Na escola, depois comecei a fumar aos 12 anos, talvez para me integrar num grupo de amigos, de amizades, para não me sentir tão sozinha, comecei a fumar aos 12 anos. E a minha infância e adolescência foi triste, vazia, angustiada. Pronto, vivi assim durante muito tempo. Não tinha razão de viver, nem motivos para viver. E pronto, isto carregava muitos problemas para a minha vida em todos os sentidos. Também tinha problemas espirituais, sentia mexer-me nos pés de noite, tinha problemas de saúde, tive hepatite, tinha enxaquecas, tinha problemas na coluna, tinha muitos problemas a nível financeiro, tinha uma casa minha, tinha na época um filho com 18 meses, nem leite tinha para lhe dar. Tinha-me cortado a água, a luz, embora nós ganhássemos bem, os nossos ordenados, mas o dinheiro desaparecia, não tínhamos nada. Foi então que eu resolvi ir ao centro de ajuda espiritual. Ou a minha vida muda ou eu mato-me. E realmente eu fui lá e a partir do momento que eu entrei, nunca mais saí. No mesmo dia que entrei uma Helena e saí outra pessoa. Já saí com mais alegria, com mais vida, com mais perspectivas de vida. Algo mudou ali e eu vi que a solução da minha vida estava ali. Fui-me libertando dos vícios, do mal espiritual que eu tinha, fui curada das enxaquecas, do problema de fígado que eu tinha, que eu desmaiava a todo momento, na rua. Já me sentia uma pessoa alegre, feliz, com vontade de viver, com prazer de viver. Só que havia uma situação na minha vida que eu não estava satisfeita, que era a minha vida financeira.
Então eu trabalhava por conta de outros, estava à frente de uma lavandaria, que era um negócio que eu estava na altura, trabalhava, mas não era reconhecida pelos meus patrões. Então eu revoltei-me com a situação e disse, eu também quero ser empresária e eu sou capaz, eu vou-me lançar. Foi quando surgiu a Fogueira Santa e eu me lancei. Hoje eu sou uma empresária, bem-sucedida, Deus tem abençoado o meu negócio, de uma lavandaria, com engomadoria, tinturaria, serviço de costura, de peles. Hoje estou a ser realizada, não só na vida financeira, mas em todos os sentidos da minha vida, tanto na vida familiar, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida profissional. Hoje sim, hoje sou uma pessoa feliz, realizada e próspera. Hoje a sua saúde é completamente diferente. Aliás, toda a sua vida foi transformada. Hoje é equilibrada emocionalmente, espiritualmente, tem uma família unida, uma vida econômica estável. E além disso, tem saúde para desfrutar dessa família, para desfrutar da vida. Todos os problemas foram superados. E não é isso que você tem buscado. Não é isso que você tem buscado através de tratamentos, através de terapias, através das consultas, através dos medicamentos. E eu pergunto, você tem alcançado? Se você diz, Felipe, sim, eu tenho alcançado. Então continua, vai em frente. Felipe, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça esse tratamento, há momentos que eu fico bem, há momentos que eu pioro. Não é que não ajuda, até ajuda, mas não resolve o meu problema. Não resolve esta situação drástica que eu estou vivendo no meu corpo, na minha saúde há anos. Então, paralelamente com esse tratamento da medicina, paralelamente com a ciência, você deve usar a sua convicção, usar a sua fé. E hoje, terça-feira, você deve então participar desse tratamento alternativo para a saúde com a unção do óleo consagrado. Você vai ser ungida com esse óleo consagrado e vai receber a oração da fé, que com certeza vai arrancar do seu corpo essa moléstia, essa dor, a exemplo dos casos verídicos. Antes de irmos ao cenáculo do Porto, a entrada principal, onde o Etevaldo já está preparado com a sua convidada para mais um testemunho, nós vamos ao cenáculo de Gaia, onde sim está preparada a Natália com nomes de pessoas que têm ligado ao Amigo 24 Horas. Olá, Natália, bom dia. Olá, muito bom dia. Exatamente, eu me encontro aqui no Cenáculo de Gaia, que fica localizado na Rua do Agüero, número 151. E bem junto de mim tem aqui a nossa central de apoio à linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. Você pode ligar agora para incluir o seu nome e o nome dos seus familiares no livro de oração. Como já fizeram algumas pessoas, a Mariana de Vila Real, ela pede oração, pois o seu posto de trabalho foi extinto e está a ser vítima de bruxaria. A Sandra de Paredes pede oração pelo filho que está com problemas no fígado. Aguardam pelo resultado do tratamento que está a realizar. A Maria Fernanda dos Açores enfrenta dificuldades financeiras e sente-se muito desanimada. Já pensou diversas vezes em suicídio. E quantas não são as pessoas que estão na mesma ou até em pior situações, a passar por piores situações? Nós convidamos a você para que ligue para a linha Amigo 24 Horas. Esse é o primeiro passo que você pode tomar agora mesmo, 21-836-8008. Aguardamos pela vossa ligação. Exatamente, Natália, este é o primeiro contato, o primeiro passo, como você falou, para aqueles que precisam, reconhecem que precisam de ajuda, querem ajuda e vão colocar em prática o que será ensinado, o que será passado. O 21-836-8008, a nossa linha Amigo 24 Horas, e não só. Durante todo o dia, em todos os centros de ajuda, nós estamos disponíveis para atender. Hoje, além de nossas reuniões do tratamento alternativo para a saúde, nós estamos de plantão para atender todas as pessoas, por exemplo, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. E é para lá onde nós vamos agora
onde o Etevaldo já está preparado com a sua convidada, a senhora Elsa, ela que vai nos relatar o que aconteceu na sua vida. Olá, Etevaldo, bom dia. Bom dia, nós estamos aqui com a dona Elsa, ela que vai nos relatar aquilo que ela viveu quando chegou no centro de ajuda. Dona Elsa, conte como que era a sua vida quando a senhora chegou no centro de ajuda. Bom dia. Quando eu cheguei ao centro de ajuda, eu cheguei ao centro de ajuda num momento de muita dor, eu cheguei com depressão, eu cheguei ouvindo vultos, eu cheguei ouvindo vozes, eu cheguei sem uma identificação própria, porque eu não tinha como estar em paz, eu não tinha paz, eu era nervosa, eu ouvia vultos, ouvia vozes, quer dizer, havia um desequilíbrio total na minha personalidade, coisa que eu não achava normal, e foi isso que me trouxe ao centro de ajuda, de facto, buscar a ajuda que eu não conseguia encontrar nas minhas forças. Não? Daqui a pouquinho, então, dona Elsa, ela vai contar com detalhes aquilo que ela viveu um dia e como ela superou a situação adversa que durante anos acompanhou a ela. Foram vários anos de sofrimento, só que hoje são anos de realização. Daqui a pouco a senhora Elsa vai contar-nos o que ela fez para deixar para trás todo esse sofrimento e viver uma nova vida. Nós vamos conhecer agora o caso da senhora Idalina e da senhora Hilda, elas que também superaram problemas na sua saúde. A minha vida era completamente destruída. Tinha muitas dores de cabeça. De noite estava-me uma dor de cabeça tão grande que eu acordava sempre às 3 da manhã, que eu não conseguia levantar a minha cabeça da almofada. Tinha uma colite nervosa e uma úlcera nervosa também no duodeno. Sofria muito da minha coluna, tinha dores na coluna, já estava a apanhar as pernas, que o médico disse para mim que eu estava sujeita a ficar numa cadeira de rodas. Eu via vultos e ouvia vozes. Tinha muitos pesadelos de noite. A minha irmã, sabendo a minha situação, convidou-me para eu ir ao centro de ajuda com ela. Não tenho mais visão de vultos, não ouço mais vozes a chamar para mim e fiquei livre desses problemas que eu tinha. Fiquei curada da coluna, fiquei curada da colite, fiquei curada do estômago, nunca mais tomei medicação nenhuma. Eu estou feliz e sinto uma paz interior muito bem, muito grande. À terça-feira é dia de saúde restaurada, porque no Centro de Ajuda acreditamos que a fé inteligente, associada ao seu tratamento, pode proporcionar a sua cura. Doenças, dores crónicas, alergias, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12, 15, num centro de ajuda perto de si. Receba ainda a unção com óleo no local da enfermidade. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Antes de chegar ao centro de ajuda, eu fumava muito. Tinha dias que fumava 2 maços de cigarros por dia. Entretanto, comecei a ter falta de sintomas, que tinha dificuldades em respirar, principalmente à noite quando deitava, e tinha que pôr 3 almofadas. E mesmo assim, muitas vezes tinha que me levantar com falta de ar. Fiz exames e detectaram que eu tinha também 4 quistes na garganta. Eu conheci uma pessoa que me informou para vir ao centro de ajuda para conseguir curar-me destas enfermidades e dos vícios também. Eu comecei a frequentar e ao 3º dia de frequentar o centro de ajuda, quando eu me apercebi depois de sair, eu já não fumava mais, quando eu já fumava há 32 anos. Comecei a respirar melhor, comecei a dormir muito melhor. Depois de participar nas reuniões da saúde restaurada, comecei a deixar de sentir dores no peito esquerdo. Levantava o braço e mexia o braço, comecei a deixar de sentir dores. E os quistes da garganta começaram a reduzir. Muito bem, estamos de volta e comigo está a dona Elsa, ela que viveu um momento crítico na sua vida. E ela vai nos contar com detalhes aquilo que ela viveu e como também ela superou. Dona Elsa, falávamos no bloco anterior a respeito das situações que a senhora falou que teve antes de chegar ao centro de ajuda. Eu queria que a senhora repetisse mais uma vez aquilo que a senhora viveu.
Muito bom dia. Eu vivi, portanto, uma situação de muita depressão, uma dor de cabeça constante, como se tivessem-me arrancado, vá lá, vamos usar a expressão, e peço desculpa, de facto é a palavra forte que eu vou usar, mas era real, era como se me tivesse arrancado o crânio. Eram tamanhas as dores que eu tinha, que essas dores me levavam a ver vultos, a ouvir vozes. Portanto, eu cheguei numa situação deprimente, uma situação incontrolável, era como se eu não tivesse domínio sobre o meu corpo. Uma das situações é a dor de cabeça. Eu queria saber, essa dor de cabeça, a senhora fez algum tratamento? Chegou aí aos médicos? Tomava medicamento? Como que era? E sim, de facto, eu fui aos médicos, onde eles me deram não calmantes, mas um relaxante. E através desses relaxantes eu ficava como tipo apática, não é? Quando deixava esse medicamento deixava de funcionar, eu ficava ainda mais irada, não é? Entretanto, eles davam-me também os ansiolíticos, não é? E Benurons para tomar, mas nada funcionava, quer dizer, havia um isolamento. Eu queria ficar com janela fechada, deitada, apática, como se nada existisse, quer dizer, havia uma depressão total e completa mesmo no meu interior e no meu ser. Não é? A senhora falou de depressão. Essa depressão, antes de entrar na depressão, quanto tempo a senhora viveu com esta dor de cabeça? E sim, eu na realidade, pastor, eu não tenho um tempo preciso, mas desde que eu me conheço menina até a coisa de há 2 anos e pico, eu acho que sempre vivi com uma dor de cabeça incontrolável. É evidente que quando eu era criança, a minha mãe dava-me medicamentos e pronto, e punha-me na cama e eu ficava ali num leito de convalescência, mas na realidade eu sempre sofri dessa dor de cabeça, pastor. Só de facto de algum tempo para cá, que esse tempo eu posso precisar, de facto, foi mais ou menos 2 anos e 3 meses, é que graças ao Senhor a minha dor de cabeça acabou. A gente fala sobre a dor de cabeça porque tem muitas pessoas agora, dona Elsa, que está a nos acompanhar, que sofre com essas dores de cabeça e isso já vem prolongando no longo dos anos. Mas eu queria saber um pouco da depressão. A senhora há pouco disse que também tinha depressão. Essa depressão, ela foi por conta de quê? Pastor, por uma falta, a depressão é que era como se o meu mundo fugisse, a minha identidade eu não me conhecia. Havia momentos, pastor, que tudo estava bem, mas passado 1 hora, 2 horas, um dia, o máximo, eu tornava-me noutra pessoa. Era como se existisse dentro de mim, existisse uma outra entidade. Quer dizer, era como se eu não soubesse quem eu era na realidade. Eu sabia que era a Elsa, que havia este corpo, mas era como se não fosse eu. Era como se não funcionasse eu. Mas no fundo, pastor, isso levou a uma depressão, porque depois eu isolava-me, eu era criticada, não é verdade? As pessoas não diziam que eu era tetada da cabeça, diziam que eu era louca, outras diziam que era mania minha, que era capricho, que era mimada. Quer dizer, havia todo um conjunto de palavras, pastor, que não me ajudavam, ainda me empurravam mais. Então isso levava ao meu isolamento, levava com que eu me afastasse das pessoas, para até no fundo não ferir aquelas pessoas que eu amava, como a minha mãe, os meus irmãos, os meus filhos. Quer dizer, no fundo era uma depressão que eu tentava superar à minha maneira, mas que de facto não funcionou. Essa depressão, dona Elsa, ela te prejudicava? A senhora já falou que ela te prejudicava em vários ângulos, mas, por exemplo, no trabalho, te prejudicava no trabalho? Como mulher, não sei, a senhora é casada? Sim, agora, portanto, sou divorciada, não é? Mas como o senhor estava-me a perguntar, a nível do trabalho, sim, de facto me prejudicava, porque eu, como boa trabalhadora, eu não dava a entender, porque era aí que eu depositava todo o meu eu, toda a minha pessoa. Naquele momento era como se eu quisesse fazer uma marca, não é? Eu então aperfeiçoava-me no meu trabalho. Já que eu não era feliz nas outras áreas, eu então ali eu tinha que destacar, e eu destacava por si só. E isso também, no fundo, acarretava ainda mais problemas, porque eu fazia a diferença no trabalho. Era aí que eu me refugiava. Eu refugiava-me no trabalho. Mas mal eu sabia que isso também me ia trazer, ainda ia aumentar mais a depressão, porque se lava aqui eu fosse o foco da situação. E então eu não tinha estrutura física, nem tampouco espiritual, para conseguir combater tudo o que estava à minha volta. Então isso ainda acarretava mais problemas. Então, a senhora não conseguia superar esse problema. A senhora deve ter ido aos médicos, como a senhora falou, por conta da dor de cabeça,
pela depressão também, chegou aí aos médicos, a um psicólogo, chegou a ter tratamento com psiquiatra. Eu não cheguei a ir a um psiquiatra, mas sim, eu fui várias vezes ao médico e o médico, portanto, dava-me o Socian, que era um medicamento que se tomava para relaxamento, porque eu pensava demais com a cabeça, porque eu tinha que relaxar, tinha que descansar, fazer umas férias, ler um livro, era isso que eles me diziam, que eu era uma pessoa que era forte, mas que para fazer aquele tratamento que ela me fazia, que isso iria acabar por sair por si só, mas na realidade não saiu, não. A senhora também falou no bloco anterior que a senhora também tinha insônia, ouvia vozes e via vultos. Como que era? E sim, eu ouvia vozes e ouvia vultos, e nessas vozes que eu ouvia, imaginemos que essa voz me dizia que algo iria acontecer, como se fosse uma premonição, não é? E imaginemos que aquela pessoa que aquela premonição me dizia, não é? Era alguém ligada a mim ou não, não é? Quando essa voz falava comigo, não é? Se fosse alguém conhecida, como um familiar ou um filho, eu tentava ajudar mediante o que a voz me dizia. A coisa até funcionava, mas mal eu sabia que aquilo depois ia me trazer ainda mais problemas, não é verdade? Se fosse uma pessoa desconhecida, havia ajuda, eu ajudava buscando algo que a voz me dizia para fazer. Portanto, mal eu sabia que isso ainda me ia trazer ainda mais problemas. Então aí começava mais vultos, vendo pessoas mortas, como por exemplo, vendo uma avó que dizia que era a pessoa que me ajudava, e isso trazia muitos problemas mesmo, tanto físicos como espirituais e familiares e tudo à minha volta, não é? Hoje a senhora sabe que todas aquelas vozes que a senhora ouvia e os vultos que a senhora via era decorrente a uma força negativa, que a senhora se libertou. Eu queria saber da senhora qual foi o seu fundo de poço, porque diante de tudo que a senhora viveu, eu acredito que teve um fundo de poço. Eu queria que a senhora contasse qual foi o fundo de poço da senhora. O meu fundo de poço foi na realidade quando eu não consegui controlar os vultos, quando eu não consegui controlar a vida com o meu filho, naquilo que o meu filho se transformou. Foi como se me tivessem arrancado a alma. Quer dizer, aquela pessoa que se achava com força, não é? Vendo um filho no mundo das drogas, vendo um filho a padecer, eu cheguei ao ponto de dizer, meu Deus, o que é que eu estou aqui a fazer? Se eu, como mãe, eu não consigo libertar o meu filho. Se tantas pessoas me procuram e se estas vozes malignas, que eu vou falar mesmo assim, me diziam para fazer e a pessoa até se transformava, só que eu acarretava os problemas, os meus e os demais. Então foi assim que a senhora chegou no centro de ajuda. Hoje, como está a dona Elsa? Pastor, eu renasci há coisa de 2 anos e 3 meses, quando eu cheguei e conheci o centro de ajuda. Aquela Elsa não existe. Porquê? Porque esta Elsa é uma Elsa com paz, é uma Elsa que tem amor para dar. Esta emoção que eu sinto, de facto, é uma emoção satisfatória, que é indescritível aquilo que eu sinto. Não há palavras para expressar, no fundo, o bem-sentir, não é? E poder dar aquilo que eu recebi. Agora eu dou vida. Aquela vida que eu busquei, encontrei no centro de ajuda. Hoje, a dona Elsa transformada, mudada, com paz. Dona Elsa, muitas pessoas, elas estão agora nos assistindo e estão a viver aquilo que a senhora viveu um dia. Eu queria que a senhora desse o conselho para essa pessoa que está agora a nos acompanhar e que está sofrendo os mesmos problemas que a senhora viveu um dia. O meu maior conselho é para a pessoa que está no fundo do poço, aquela pessoa que sente presenças, que ouve vozes, aquela pessoa que se sente só. Não estás só, tu tens um centro, o centro espiritual, centro de ajuda, vem, não hesitas, mesmo que não tenhas força, pega no telefone, liga, chama uma pessoa, chama um amigo, não desistas da tua vida, porque a tua vida é preciosa. E então eu te dou um conselho, tu que estás a passar estes momentos de tristeza, de desânimo,
de vozes, de vultos, seja lá que inferno tu estiveres, há solução para o teu caso. Olha para mim, vê o meu rosto e procura-me. Eu encontro-me no Centro de Ajuda do Cenáculo do Porto, na Rua da Constituição, 4.000... Rua Egas Muniz, 485. O meu rosto encontra-se na Rua Egas Muniz, 485, no Cenáculo do Porto, perto da Constituição. Agora fico... Pronto. Ficou emocionado. Mas é isso mesmo. A dona Elsa é hoje transformada, mudada, e a sua vida também pode ser essa. Você pode desfrutar da realização. A dona Elsa, ela venceu porque ela tomou uma atitude. Se você tomar fazendo o mesmo que ela fez, pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Em um centro de ajuda mais próximo de si, você poderá participar e ter a sua vida transformada. Era uma pessoa muito perturbada, depressiva, tentei o suicídio 3 vezes. Era uma pessoa triste, isolava-me no quarto, gostava de pegar em lâminas e começar a cortar os braços e não sentia dor, sentia prazer naquilo que fazia. Muitas discussões em casa entre os meus pais. A minha vida financeira também não era boa, portanto, muitos problemas. Foi quando eu conheci o Centro de Ajuda. Houve uma mudança muito grande, uma mudança positiva, e depois, atrás de umas coisas boas, vieram outras. Nunca mais tive pensamentos suicidas. Quero viver e muito. E a minha vida financeira ficou estável. Hoje sou uma pessoa realizada, muito. Eu sofria com problemas espirituais, além de um esgotamento nervoso que eu não podia trabalhar, trabalhava uma semana e ficava 20 dias sem trabalhar. Eu tinha, todos os dias, a primeira comida que eu colocava na boca, fosse sopa, fosse leite, fosse chá, eu ficava muito mal disposta, ao ponto de pedir, por amor de Deus, para me arranjarem uma cadeira, porque senão eu caía mesmo, eu desmaiava. E andei assim durante muitos anos. Esses problemas provocavam muito mal-estar e como eu não trabalhava, claro que a minha vida financeira era o inferno. Eu conheci o Centro de Ajuda através de uma senhora que já frequentava havia algum tempo. Ela me convidou e depois de aceitar o convite comecei a fazer as correntes de libertação e hoje estou liberta. E foi no Centro de Ajuda que a maldição foi quebrada. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Cisaltina. Como é que a senhora chegou no Centro de Ajuda, senhora Exaltina? Quando eu cheguei no Centro de Ajuda, eu não conseguia dormir à noite. Eu era triste, angustiada, ansiosa. Depois também cheia de doença. Quais as doenças a senhora tinha? Tinha dor crônica e inflamação nos pés. E a minha filha também tinha angina crônica. Hoje estamos libertos. O que a senhora fez para ficar livre de tudo isso, hein? Participei na reunião da sexta-feira da libertação. Hoje estamos libertos. Hoje não tem mais esses problemas espirituais, acabou tudo. Acabou tudo. Vale a pena participar então? Oi? Não conseguia dar bem com ninguém. Hoje estou feliz. Quer dizer, tinha uma maldição na vida da senhora. Sim. E hoje a senhora está livre? Hoje estou livre, graças a Deus. Vale a pena participar desse tratamento na sexta-feira? Vale a pena, muito a pena.
Qual o nome do senhor? Francisco Martins. Senhor Francisco Martins, como é que estava a vida do senhor quando o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Quando cheguei aqui ao Centro de Ajuda, eu não tinha ponto onde eu pegasse. Eu tinha lepra. Lepra? É. Há quantos anos? Há 25 anos. Porque mexi, andei trabalhando assim fora e apanhei o corpo. Há aqui pessoas que me conhecem. Eu não tinha pele no corpo e quando a perna saía... Das mãos também? Das mãos, colhia líquido de cabeça aos pés. Era muito nervoso. Nervoso? Partia tudo em casa, lascava as camisas. Tudo devido a essa lepra? É, devido ao sistema nervoso, epilepsia, hepatite C, colite nervosa. O senhor estava carregado, então? Estava. O senhor participou da quebra da maldição na sexta-feira? É, sempre. Sempre? Sempre. Então isso lhe ajudou? Hein? Muitíssimo. É, e como é que o senhor está hoje? Pois estou bem. Nem se compara. Até eu queria deitar a mulher com o carro a andar a 100 km a hora. Por causa do nervosismo. Sim. E as mãos do senhor que estava descascando tudo? Mostra aqui, ó. Olha só. Agora não tem mais nada. Faz assim, ó. Quer dizer, a pele caía todinha. Caía toda. Eu agarrava nas crostas, saíam todas. Saía tudo. E era para cortar as duas pernas, por o joelho. Quer dizer que através desse trabalho de libertação o senhor está livre hoje? Estou livre. Está feliz hoje? Calmo, não tem mais nervosismo, não, acabou tudo. Epilepsia também? Sim, não tem nada. Não tem nada. Os médicos dizem lá dizem que sou esquisito. É? Cada vez está realizado? Estou realizado. Ok, obrigado, viu? Qual o nome da senhora? Dora. Quais os problemas que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Vários problemas, principalmente nervosismo, muita ansiedade, muita preocupação, chorava por tudo e por nada. Qualquer coisa me perturbava, não dormia correto, tinha grandes insónias, pronto, porque tinha mágoa, várias situações na minha vida. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem, graças a Deus. Já rio dos problemas, chamam-me tonta de me rir dos problemas. Hoje eles não abalam mais a sua confiança? Não fico perturbada, não me sinto perturbada porque vem um problema, porque tenho que resolver isto ou aquilo, tento resolver da melhor forma e com outro ânimo, com outra garra, com coragem, que não... Não tem mais nervosismo? Não, já me sinto totalmente diferente, sim, graças a Deus. Agora, o que a senhora fez para superar todos esses problemas, hein? Sempre as correntes da sexta-feira, sempre. Vim sempre na sexta-feira, quebra da maldição, todas as correntes tenho feito sempre em 7 meses. Vale a pena vir então na sexta-feira e participar pela libertação? Sim, pastor, porque eu cheguei aqui, mesmo quando venho sempre me sinto um pouco mais em baixo. É diferente logo depois de participando na reunião, é totalmente diferente, sai daqui livre, completamente transformada. São muitas as pessoas que têm procurado a nossa ajuda através da linha Amigo 24 Horas. E eu convido você para fazer o mesmo, porque talvez o seu problema, aos olhos humanos, é impossível de resolver. Sim, é isso mesmo. Muitos são os problemas que aos olhos humanos, aos olhos da medicina, doenças incuráveis, mas você pode resolver o seu problema se você recorrer ao sítio certo, ao lugar certo, ao Criador da vida, e com certeza você obterá a resposta que você necessita. E muitas são as pessoas que também têm contactado a nossa linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. A Tereza do Porto, ela diz que vive sozinha, com 2 filhos menores, está desempregada e com depressão, por isso pede o nosso auxílio em oração. A Amélia de Aveiro pede oração pela filha, que foi reformada aos 37 anos devido a uma depressão, e o genro, para completar, está desempregado. E a Silvia de Lisboa está desempregada há 1 ano, já enviou centenas de currículos e não entende o porquê de não conseguir uma resposta positiva. Não é coincidência. Ela já tentou tantas vezes durante 1 ano e não conseguiu uma resposta positiva. Com certeza há um mal, há um espírito negativo prendendo você de não conseguir essa resposta. Por isso nós convidamos a todos vocês, não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, se é uma doença, se é uma enfermidade no seu corpo, se é um mau relacionamento entre você e seu esposo, não importa qual seja a sua dificuldade, o seu problema. Nós convidamos que você recorra ao centro de ajuda mais perto de si. Inclusive, nessa sexta-feira, nós teremos uma oração forte de libertação. E se você vier, certamente você sairá diferente e livre de todo esse mal que tem estado na sua vida, impedindo você de ser feliz. E é exatamente isso, Natália,
que impede que esta pessoa ela desfrute da felicidade. Muitas vezes ela não entende o porquê, porque ela se esforça, ela trabalha, ela luta, ela faz das tripas coração para estar bem com o marido, para estar bem com a família, com a esposa, para estar bem no seu trabalho, para desenvolver os seus negócios. Ela tenta e cuida da sua alimentação, da sua saúde, do seu estado físico, até faz o seu exercício físico, mas as coisas não avançam. Ela estudou, tem o seu diploma, mas não consegue trabalho. Ela bem tenta, ela bem se esforça, mas parece, aliás, nem parece, muitos se sentem amarrados de pés e mãos. Muitos não conseguem caminhar ou caminham para trás, retrocedem na vida. E por quê? Porque existe um mal na sua vida. Existe a ação maligna nos seus caminhos. E enquanto essa força negativa não é arrancada, os seus caminhos não são abertos. Você não avança, você não progride. Preste muita atenção. Esta sexta-feira, nesta sexta-feira, nós vamos fazer o descarrego do Abre Caminhos. Nós vamos usar a água do Mar Vermelho, a água que se separou, digamos assim. Houve uma separação. Você lembra que certa vez o povo do Criador passou a pés enxutos por um mar que se dividiu, que se abriu? Esse é o Mar Vermelho. E nós vamos usar a água do Mar Vermelho para fazer o descarrego. É o descarrego do Abre Caminhos. Os seus caminhos estão fechados. Os caminhos dos seus negócios, do seu trabalho estão fechados e por isso você foi à falência e por isso você está desempregado. O seu caminho no que se refere ao amor está fechado. Você não encontra ninguém compatível consigo. Você não encontra alguém para amar e ser amado. Você se sente usado, usada sentimentalmente, na sua vida amorosa, matrimonial, você é infeliz, frio com o seu marido e ele consigo. Você tem a sua vida amarrada, os seus caminhos fechados. Então, sexta-feira, nós vamos fazer o descarrego do Abre Caminhos, é o tratamento das águas. E vamos usar a água do Mar Vermelho. Você deve trazer consigo uma garrafa de água como esta. E nós, na entrada do centro de ajuda, antes ou durante esse tratamento das águas, esse descarrego, nós vamos colocar 3 gotinhas da água do Mar Vermelho na sua água para você continuar o descarrego na sua casa durante a semana. Sexta-feira, em todos os centros de ajuda, eu estarei no Cenáculo do Porto, eu, o Ítalo, o Fábio, o Bruno, o Filipe, às 7h30 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto. Qual o nome da senhora? Maria Duarte. Dona Maria Duarte, qual era o seu problema antes de conhecer o trabalho do Centro de Ajuda? Pastor, eu antes de conhecer o Centro de Ajuda era uma criança muito mimada pelos pais, mas depois, entretanto, a minha mãe arranjou uma doença e fui para um colégio. Ela, entretanto, morreu e saí da presença no colégio e fui para a presença do meu pai. O meu pai morreu, fui para uma senhora onde era bem estimada. Depois a minha tia, como tinha uma tia aqui, como ela via que eu realmente que já tinha físico, já tinha corpo para ganhar para ela, foi-me buscar. Foi-me buscar e então depois me punha-me a servir e o dinheiro que eu ganhava ela ia buscar. As senhoras aborreceram-se, ela por fim arranjou aí para uma fábrica. Essa fábrica eu então trabalhava lá e era muito maltratada por ela. Quer dizer, era impossível, não tinha assistente suficiente, não era acarinhada, não era nada, passava muito. Aonde depois estava lá um rapaz, meu vizinho, que gostava muito de mim e eu não gostava dele, porque
era mau. E então ela dizia que, eu dizia que desgraçada da mulher que o levar, e ela não dizia, tu não sabes, pronto. E então ela começou a dar maus tratos, dava maus tratos, onde ela depois disse que eu cabia ser uma desgraçada, que havia de ter um filho de cada pai, que havia de ser todos homens, que havia de andar assim assado. E eu comecei a compreender, se ela tem mais experiência do que eu, se calhar é verdade. Então casei com o meu marido. Com a continuação de ela viver com ele e ter filhos, eu ganhava amor e ganhava afeição. Precisamente, logo não tinha 8 dias de casado, ele deu uma coisa. Desde aí, era todos os dias. Exigia coisas de mim, coisas que não tinha, porque ele tirava-me de casa, dinheiro, tirava tudo. De maneira que, entretanto, vivemos assim durante 22 anos. Por fim, ele morreu. Morreu, eu fiquei com 2 filhos, é um casal. E também é muito amoroso e tudo mais, dávamos muito bem, entretanto a minha filha casou, ficou comigo e tal. Um dia, eu, quer dizer, já vou passar, eu, maus tratos e tudo mais que eu passava, quer dizer, os maus tratos acabou, mas vivia sempre naquela tristeza, naquela agonia por ele ter feito o que fez, quer dizer, morreu. A senhora era traumada, vivia complexada, traumada, atormentada por causa do seu passado. Tudo que a senhora viveu desde que se separou da sua mãe por causa da doença, depois da morte da sua mãe, a morte do seu pai, os maus tratos da sua tia, os maus tratos do seu marido, só sofrimento, dor. E como é que a senhora conheceu o trabalho do Centro de Ajuda? Conheci, pastor, ninguém me falou, ninguém me tinha dito nada que eu não conhecia. Quer dizer, um dia eu fui para a cama, ia pôr o despertador, o rádio despertador a trabalhar, para despertar, quando ouvi a música do Centro de Ajuda, eu assim, ai, que música tão bonita. Aquela música caiu em mim. E disse assim à minha filha, olha isto assim, assim, ela assim, oh mãe, não ligues, porque é outra religião, não queres. Mas eu disse, não. Começaram a falar que iam abrir índice do feito. Ora, como eu ia abrir índice do feito, eu fui lá por curiosidade. Mas não me dizia nada. Mas eu disse assim, não, eu não quero ser. Desde aí, comecei a encher, a sentir outra coisa em mim, uma coisa assim, muito leve, com muita paz. Parecia que já me apetecia falar para toda a gente, já me apetecia conversar, já com coragem de falar, sempre agir de outra maneira. Eu disse, não, aqui há qualquer diferença. Desde aí continuo até agora, nunca mais deixei. Hoje, uma nova Maria Duarte, sem trauma, sem complexo, superou todo o teu passado de sofrimento e dor. Hoje encaro tudo. Não encarava, tinha medo, parece que me fugia nos cantos com medo, porque estava muito saturada do passado. E hoje sinto-me com coragem, com vontade de ajudar o próximo, com amor, sinto-me com amor, quero ser mais liberta. Dona Maria Duarte, diga para essas pessoas que estão nos assistindo agora, qual é o seu conselho para elas? Pessoas como a senhora, que sofreu maus tratos, traumas, complexos, sofrimentos, qual é o conselho que a senhora daria para ela, olhando para a câmera? O conselho que eu dou a estas pessoas que sofrem, que não olhem atrás, que vão em frente, que procurem o centro de ajuda, porque só ele nos consola. Ouvimos palavras que nos consolam, que nos sustentam, sustentam a nossa alma, a nossa vida, o nosso coração, dão-nos alegria, dão-nos forças e coragem para a gente seguir em frente. Restaurar as feridas, curar os enfermos, dar prosperidade, restabelecer a vida, salvar e libertar os cativos. O óleo consagrado no Templo de Salomão está imbuído de um poder libertador, o mesmo que se encontra na sua forma original, na fé viva e inteligente. Este óleo, na verdade, representa o início de uma renovação ou transformação total da vida de cada um dos milhões de membros do Centro de Ajuda, espalhados pelo mundo, e de todos os que desejam ter acesso a esta mudança completa de vida. Durante 7 semanas, 7 diferentes áreas da vida humana serão contempladas, e cada pessoa que não aceitar perder esta oportunidade única irá receber a unção com óleo consagrado no Templo de Salomão.
Óleo consagrado no Templo de Salomão por 20.000 servos do Deus vivo. De 3 de agosto a 20 de setembro. Mais informações, linha Amigo 24 horas, 218-368-008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Maria José. Senhora Maria José, como estava a sua vida quando chegou ao centro de ajuda? Assim, quando eu cheguei ao centro de ajuda, a minha vida estava toda destruída, em todas as áreas. E qual era a área mais afetada? Era no meu casamento, estava mais afetada. O maior problema era sentimental? Era sim, porque assim, eu era casada, eu sou casada ainda, não é? E o meu marido não parava em emprego nenhum. E ainda tinha um outro problema muito grave. Quando ele parava no emprego, ele jogava o dinheiro todo que ganhava. Ele chegava à casa ao fim do mês, ele numa noite gastava o ordenado todo e o meu marido ganhava bem. Não ganhava um ordenadinho. 30 dias de trabalho numa noite. Ia todo. E depois mentia, dizia que não tinha recebido, até ele acabar por falar a verdade. Não é? E então eu pensava, não é? Minha vida assim, então acabei por eu ficar com problemas de saúde por causa disso, porque eu achava que eu era muito direitinha, tudo certinho, não tinha ordenado, era sozinha a trabalhar, tinha 2 filhos a estudar, e então eu comecei por ficar a ter dores de cabeça constante. Eu comecei por ter problemas de tireoide por causa do sistema nervoso, várias doenças que me apareceram por causa desses problemas. Comecei a ficar depressiva, eu tinha que tomar medicamentos para dormir, relaxantes durante o dia. E eu andava assim. A minha vida era assim. Eu comecei a ter dívidas, porque só o meu ordenado não chegava. E foi assim que eu cheguei. Então punham-me lá bruxedos à porta e eu achava que aquilo era tudo inveja, não é? E por causa da inveja me trouxe ao centro de ajuda. Isso também ocasionava brigas entre a senhora e seu marido? Muitas brigas, pastor. O meu marido só não me batia porque ele não é pessoa de bater. Mas muitas vezes eu ficava assim, como se diz, uma mulher rixosa. Eu dava tanto na cabeça dele que ele muitas vezes ele dava com a cabeça dele na parede para não me bater a mim. Era horrível. Como é que mudou essa situação? É assim, eu depois, como houve uma colega minha que me convidou para eu ouvir a rádio, e eu comecei a ouvir a rádio. E como eu não saía de casa sem o meu marido, eu comecei a falar ao meu marido da rádio. E ele começou a ouvir também. E um dia disse assim, eu vou lá na igreja e vou ver se aquilo é jeitoso. Foi mesmo assim. Se for, eu levo-te lá. E foi, ele foi uma quinta-feira. Mas ele era muito mentiroso, pastor. Era muito mentiroso. E eu, como fiquei em casa, ouvi o programa, não é? E ele chegou a casa, disse que tinha lá e contou tudo direitinho como deu no rádio. E eu, era verdade. Na sexta-feira levou-me lá. Prontos, pastor. Foi aí. Aí foi a solução dos meus problemas. O casal chegou junto, então? Chegámos juntos, pastor. Foram aconselhados, orientados? Sim, fomos aconselhados, orientados, que assim, eu fui, depois comecei a pôr tudo em prática, que eu ouvia, porque eu era um bocado muito tímida, eu não queria contar a minha vida a ninguém, não é? Mas o pastor no altar, ele falou a minha vida toda. E eu pensei, meu Deus, só pode ser Deus, porque se eu não conto a minha vida a ninguém, o pastor sabe, só pode ser Deus. E nesse dia, eu recordo-me, pastor, que eu não dormia toda a noite. Nessa noite eu dormi 4 horas. Eu, meu Deus, eu dormi 4 horas. Fiquei tão feliz. Então, é ali. E ali eu permaneci, na luta. Os problemas do marido com os jogos acabaram? Acabou. Meu marido era viciado em álcool, era viciado em tabaco, no jogo de máquinas de casino. Hoje o meu marido não tem vício. O meu marido é espetacular. É um marido, como se diz, um homem bom para mim. E não tenho mais doença. Eu tinha que tomar um medicamento toda a vida que era para a tireoide. O médico até me aconselhou a eu não fazer a operação porque podia perder as cordas vocais.
E eu lembro-me que eu, passado um ano de estar na igreja, que eu nem lutava pela saúde, porque achava que era normal a doença, não lutava. Eu fiquei curada disso, eu fiquei curada de todas as doenças, eu não tomo medicação nenhuma. O meu marido não é viciado, os meus filhos estão bem casados, graças a Deus. Não dependem de mim, nem eu deles, eu dependo de Deus e de mim. Foram quantos anos de sofrimento? Ai, foram, eu estava casada há 16 anos. Eu já estou casada há 38. Foram 16 anos de sofrimento. Que conselho a senhora dá para essa pessoa que sofre também os mesmos problemas ou problemas semelhantes ao que a senhora sofreu? Qual é o conselho? Assim, eu aconselho a todas as pessoas que procurem um centro de ajuda mais próximo da sua casa e que vão lá, vão e sejam atendidas por um pastor, por um obreiro, e depois pratiquem tudo o que for falado, porque Deus dá a resposta. Claro que temos que agir, mas Deus age também em nosso favor e tudo é solucionado. Acabaram as doenças, acabou a depressão, acabou o vício ou os vícios no seu esposo. Hoje o seu casamento está reconstruído. Parabéns, Maria José. Parabéns pela sua fé, pela sua convicção. Parabéns pela sua perseverança. Parabéns por não abandonar os seus sonhos, por não matar os seus próprios sonhos, que infelizmente é isso que tem acontecido com muitas pessoas e por isso não passam, desculpa a expressão, de mortas-vivas. Você que abre mão dos seus sonhos, dos seus objetivos, você que abre mão daquilo que você quer, daquilo que é bom para a sua vida, você passa a respirar simplesmente, porque viver, nem ver essa vida de qualidade. Todos aqueles que desistem dos seus sonhos e planos, dos seus sonhos e objetivos, passam a empurrar a vida com a barriga. É por isso que muita gente até afirma: a minha vida é chata, a minha vida não presta, eu não quero viver, viver é ruim, é mal. Não é que é ruim, que é mal. A sua forma de encarar a vida é que é má. Por isso você não tira o proveito dela, assim como a Maria José e tantas outras pessoas. Centenas e milhares e milhões de pessoas em todo o mundo estão desfrutando da vida porque fazem uso da convicção. E nós vamos conhecer mais uma dessas pessoas. Vamos para o Cenáculo do Porto, desta feita no interior do Cenáculo, no salão principal, onde o Bruno já está preparado com a sua convidada, a senhora Cândida. Bruno. Olá a todos, nós estamos aqui com a senhora Cândida, que vai nos contar como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda. Dona Cândida, por favor, fale a essas pessoas como que era a sua vida e quais eram os problemas que a senhora enfrentava também. Antes de chegar no centro de ajuda, eu tinha muitos problemas, pastor. Tinha problemas de nervosismo, andava muito nervosa, andava à procura de algo que eu não sabia o que era. Era um sofrimento muito grande. E foi assim que eu cheguei, pastor. E esse nervosismo também atrapalhava a senhora em outras áreas da sua vida, familiar, econômico? Atrapalhava quase em tudo, praticamente, pastor. Porque quem está nervoso, quer fazer as coisas direito, não consegue fazer. E é assim. Quer dizer, a senhora não tinha controle nem espiritual, nem controle emocional no que diz respeito à sua vida, e com isso também aderia a problemas na família. Como que era a sua família? Não tinha controle, pastor. Havia paz? Para mim não havia paz, pastor, porque era um sofrimento muito grande dentro de mim, que eu posso dizer até que às vezes eu sentia um tormento dentro de mim, sem saber como retirar esse tormento e como resolvê-lo. Foi assim. Quer dizer, tudo isso a senhora passou a enfrentar dentro do seu ser, problemas interiores, espirituais. A senhora também tinha depressão, não conseguia dormir à noite, por exemplo? Não, isso não cheguei até esse ponto. Houve uma altura em que passei um período que não conseguia dormir à noite. Foi 1 mês ou 2 meses, não conseguia dormir. Foi por um curto tempo. Mas por dentro era uma tristeza, era um sofrimento. Sentia que faltava-me qualquer coisa. Chegou a buscar ajuda em algum lugar? Ou chegou a bater em algumas portas para poder resolver essa situação? Eu cheguei a procurar, pastor. Cheguei a procurar, inclusive fui a cartomantes para saber o que era isso e não consegui resolver a situação. Não consegui.
chegou ao centro de ajuda, o que a senhora passou a fazer para que toda essa situação, essa angústia, essa tristeza, que eu posso também até dar como nome de depressão, porque uma pessoa que vive nessa situação, ela se deprime dentro de si, certo? Certo, pastor. Como que a senhora fez para mudar essa situação? Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu comecei a ouvir a palavra que era pregada, comecei a fazer corrente de libertação e comecei a ouvir e a praticar. Fazia votos, fazia tudo que me diziam para fazer, eu fazia, obedecia, posso dizer essa palavra. E assim, então, foi quando as coisas começaram a mudar. Como que a senhora está hoje a nível espiritual, a nível do seu interior, a nível familiar, em todas as áreas da sua vida? Hoje estou muito bem, pastor. Hoje não há nada que me preocupa, não há nada que me tormente, não há nada. Pode estar a cair este prédio neste momento, mesmo assim eu mantenho a paz dentro de mim. Hoje a senhora tem paz. Paz interior, paz na família, paz em todos os lados. A senhora entendeu que o maior problema era dentro e por isso os problemas estavam fora. Exatamente, pastor. O problema era dentro de mim. E eu no início pensei que fosse fora. Andei a procurar isso, procurar sem saber o que procurava. Mas agora eu entendo que o problema era eu própria. E está tudo resolvido, pastor. Assim como a senhora Cândida, ela buscou a libertação, mudou a sua situação, você também pode mudar, seja qual for o teu problema. E eu quero até aproveitar a oportunidade para desafiar você que está enfrentando uma situação como a dela. Você pode estar conosco neste domingo, aqui na Rua Egas Muniz, 485, em frente ao Quartel Militar da Constituição. E assim como a situação dela mudou, a sua também pode mudar. Às 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã, como também às 15h e 18 horas. Obrigado, Bruno. Obrigado, senhora Cândida. Domingo, então, como disse bem o Bruno, nós estaremos unidos numa só convicção. E estaremos realizando um clamor especial por todas as famílias, já que neste domingo nós vamos começar a usar o óleo consagrado no templo do Deus vivo para a família. Esta semana estamos usando para a área espiritual, para o livramento de energias negativas. E a partir de domingo estaremos usando para todos os lares, casamentos, para o seu filho, para a sua filha, para a libertação de vícios, para que as discussões, brigas, confusões venham estancar na sua casa, a traição, a rejeição, o abandono venha desaparecer do seu lar. Domingo, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã, nós vamos cuidar de si e dos seus. Por isso, não venha só, não venha sozinho, sozinha, traga a sua esposa, traga o seu marido, os seus filhos, esteja em família, esteja unido em família. Há quanto tempo você não sai com a sua família? Há quanto tempo você não faz ou não tem um domingo diferente, não faz algo diferente aos domingos com a sua família? Pela manhã, procure o centro de ajuda mais próximo, participe dessa reunião, onde a união, a paz e a alegria do Todo-Poderoso vai invadir você e o seu lar e depois vá passear com eles. Faça algo diferente com a sua família, saia da rotina, entre numa nova etapa de paz e felicidades. A partir do domingo, estaremos usando o óleo consagrado por mais de 20.000 pastores e suas esposas no Templo do Deus Vivo no último dia 19 de julho. No caso, vamos começar para a família. Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. E com certeza, essa geração que você está vivendo será uma geração de felicidade, uma geração de paz. No Cenáculo do Porto, no Cenáculo em Gaia, na nossa sede internacional em Lisboa e em qualquer centro de ajuda. Qualquer informação, você pode visitar a nossa página web centrodeajuda.pt ou ligar a linha Amigo 24 horas, 21 836 8008.